Olá, pessoal. Como vão vocês? Hoje, dia 6/8 de 2023, vou gravar, vou fazer um vídeo para vocês. É, eu peço desculpas porque eu fiquei um pouquinho de tempo, assim, super ocupada, tanto com as lives e os acontecimentos da CNA, Central Nacional de Astrologia, da qual nessa gestão estou como vice-presidente, quanto com outros convites e outras atividades pessoais, atendimentos e a família também. A gente não pode esquecer que nós temos vida familiar, não é? E essa vida pode ficar bastante agitada quando se tem uma lua como eu, de touro, que está em conjunção com Urano. E vocês sabem que Urano, quando ele passa, ele acontece imprevistos o dia inteiro, todos os dias. A gente não consegue manter uma agenda e a gente fica fazendo assim, tem que ter jogo de cintura, dançar muito para poder driblar todos os desafios que a vida nos apresenta. Mas eu quero falar hoje sobre os planetas retrógrados. Porque a gente fala muito, você ouve muito na internet, e aí a gente fica preocupado. Por quê? Primeiro, quando se fala de planeta retrógrado, temos que fazer uma distinção. Se o planeta está retrógrado no seu mapa natal, ou se o planeta está retrógrado num trânsito planetário, que também vai afetar o seu mapa no indivíduo, vai afetar a coletividade, né? Você vai sentir reverberação dessa energia dentro da tua vida. Mas quando a gente está falando sobre o planeta retrógrado, isso tem a ver com a aparência, ou seja, o movimento do planeta ao redor do Sol, com o movimento da Terra ao redor do Sol, mudam as velocidades. Então, do ponto de vista do observador que está aqui na Terra, já que nós estamos falando de mapas geocêntricos, e que a gente chama, né, de geocêntrico, porque nós estamos em cima do planeta, e observando o movimento do outro planeta em relação ao Sol, a gente vê ele, parece que ele anda para trás, ou que ele depois volta andando para frente, mas isso é só uma impressão. E sempre falo sobre a história do trem, porque foi assim também que eu aprendi. Não esqueçam que eu estudei, comecei a estudar em final de 89, por aí, né, um pouquinho antes, talvez, o meu conhecimento também vem muito da experiência, né, que eu tive ao longo dos anos e nos atendimentos, em observar o que acontece com o cliente, por exemplo, na retrogradação de um planeta. Então, eu falo assim, que é como se são dois trens que estão andando em dois trilhos e tem momentos que você vê o outro planeta passar rápido, ou então o trem que está ao seu lado, desculpe, não o planeta, mas o outro trem, porque ele passa numa velocidade maior que a sua, e tem momentos que se ele diminui a velocidade e você acelera, parece que ele está andando para trás. Isso deve ter acontecido também com as pessoas que dirigem, né? Que às vezes você está parado no trânsito e o carro do lado parece que ele está se movimentando e na realidade foi você que se movimentou de uma maneira diferente. Então, essa é uma impressão. Mas quando o planeta está retrógrado, é um pouco dessa energia que a gente perde. Ou, por exemplo, de ponto de vista pessoal, eu falo que é uma coisa que é considerada kármica, ou seja, é como se o cosmo te mandasse um recado para te dizer assim: olha, toma cuidado com essa energia desse planeta, energia sugerida ou transmitida por esse planeta, porque nesse momento você vai precisar fazer uma revisão dessa energia. Então, olha onde ele está transitando no seu mapa e você vai aproveitar ou não essa revisão. E quando acontece no nosso mapa natal? Nós sabemos que temos muitas pessoas nascem com muitos planetas retrógrados. Os planetas coletivos, sendo eles muito lentos, têm retrogradações importantes. Nós vamos começar com uma retrogradação agora em setembro de vários planetas. Saturno já está em retrogradação, mas também vai ter Urano, Netuno, Plutão, enfim, outros planetas que vão estar em retrogradação. Vou até explicar daqui a pouquinho, tá? Então, o estudo dos planetas retrógrados
Normalmente a gente trabalha um pouco como na reencarnação, pode até lembrar um pouco os nodos lunares, né? E eu acho que é assim, tem que ser um pouquinho é, astrofísico, se você olhar pelo lado do astrônomo, que fala, mas o planeta não anda para trás, mas nós, astrólogos, o interpretamos como um recado do céu. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso, tá? Eu comecei a estudar livros assim de muitos mais antigos, já do século passado. Eu também sou do século passado. Mas precisa realmente verificar depois nos seus atendimentos ou na sua própria vida o que que naquele momento as coisas têm que estão sendo revistas, está sendo parado, por que que tem esse obstáculo de repente que você não consegue ir adiante é, com os seus projetos. Os planetas retrógrados indicam transgressões negativas de caráter trazidas de outra vida. Essa é uma coisa muito, muito, muito importante, porque para mim a astrologia ela tem que servir para saber quais são as correções que a gente precisa fazer nessa encarnação, qual é a sua missão de vida e aonde você vai encontrar os maiores obstáculos. Né? Então, dependendo do planeta que você tem, ou da casa astrológica, lembre-se que a casa é a área de experiência no qual esse planeta vai se manifestar. Então, você vai precisar, se esse planeta está retrógrado, você vai precisar do dobro de aplicação, do dobro de determinação para superar essa dificuldade, que virá em dose dupla. É como se a gente estuda na universidade, né? Você vai para a universidade e você deixa dependências para o outro ano. Ah, você, tudo bem, não repetiu o ano inteiro. Na realidade, nas reencarnações, a gente repete o ano, já refaz outro ano, mas com outras circunstâncias. Por quê? Porque em algumas coisas você fez tudo direitinho, mas nas outras você ficou de dependências, e essas dependências são manifestadas pelos planetas retrógrados no nosso mapa. Então, para simplificar, né, o que significa um planeta retrógrado no meu mapa e como ele age, deixa eu ver aqui o que, que aconteceu. Vamos lá. De vez em quando tem problema de contato aqui na minha câmera. Então, aí você fala assim, se ele estiver, por exemplo, você tem um Júpiter retrógrado no mapa natal. Primeiro, claro, você vai observar a casa. Então, os benefícios que são atribuídos a esse planeta podem demorar para chegar na tua vida, ou você terá mais. é, Às vezes tem benefícios que vêm, mas que vão ter que ser voltados, refeitos para trás, porque você vai passar por situações que vão te obrigar a rever a energia desse planeta. Então, mesmo considerando que a gente fala, né, que Júpiter é um planeta benéfico, te dá oportunidade, crescimento, etc. Sim, pode ser, mas ao mesmo tempo, se ele está retrógrado, essas oportunidades vão te custar muito caro, né? Porque pode ser que elas venham, inclusive, com algumas outras dificuldades. Nós vamos passar um pouquinho os planetas daqui a pouquinho. Mas se ele estiver em bom aspecto com um planeta, por exemplo, positivo, né? Eu não acredito assim que porque todos os planetas, do ponto de vista cabalístico, eles são metade positivos e metade negativos, ou seja, eles são negativos em relação ao planeta anterior e são positivos em relação ao planeta posterior, mas isso é uma coisa da Cabala, tá? Do ensino do Cabala. Então, o significado de cada um desses planetas, ele tem que ser visto no contexto, claro, mas lembre-se, um planeta retrógrado que está bem aspectado indica que você, né, o nativo do mapa, aquele que você está examinando, demonstrou exatamente características negativas daquele planeta naquela situação, porque normalmente ele volta na mesma situação, mas lhe é dado uma segunda chance. Portanto, você tem alguém que vai te ajudar a superar, né? Ou pelo estudo, porque você vai ter um mentor, né? Isso é legal. Mas e se o planeta retrógrado está aflito, ou seja, está em mau aspecto,
dentro do teu mapa com outro planeta que é ruim ou que é negativo, aí a coisa vai complicar, porque você vai estar acumulando karma, você está acumulando coisas negativas e dificuldades. Então, vai ser o lugar onde você vai ter a maior parte das dificuldades, a maior concentração de dificuldades. Então, o planeta retrógrado, na realidade, não é que ele tem que ser visto como uma grande negatividade. Eu considero que os planetas coletivos são justamente quando eles estão retrógrados no mapa, como eles ficam meses e meses. Imagina quantas pessoas vão nascer de setembro a dezembro, por exemplo, desse ano. Né? Tem muitos planetas que vão ficar retrógrados. Então, todas essas pessoas vão ser desgraçadas na vida, vão ter um monte de problema? Não. Eles estão vivendo karmas coletivos que viveram no passado, pessoas que já tiveram guerras e voltam novamente para sofrer essas guerras, né? Talvez tenham se comportado mal ou não tenham aceito, não tenham aprendido durante as dificuldades que tiveram nas encarnações passadas. Então, sempre lembre-se que é a evolução do espírito, do seu eu espiritual, que está em jogo quando a gente está falando de retrogradações. Pelo menos esse é meu ponto de vista. E o planeta retrógrado é muito importante na vida da pessoa, na vida que ela está vivenciando agora. É a mesma coisa que eu acho, eles servem, estando retrógrados, mesmo em bom aspecto, eles sempre vão te dar uma sensação de freio, de falta, de demora para alcançar aquilo que o planeta te propõe, né? Então, podemos falar assim, vamos poder começar assim sobre Mercúrio, por exemplo, né? Mercúrio fica muito retrógrado, por quê? Primeiro, porque ele é muito rapidinho e ele fica mais de uma vez por ano retrógrado no mapa. E a gente se assusta muito, porque na internet, né, nas redes sociais, vem aquela coisa do Mercúrio. Ah, cuidado, você vai perder coisas. Ou então a gente escreve uma coisa, manda e-mail para a pessoa errada, manda mensagem no grupo errado e dá uma confusão danada. Isso acontece? Acontece sim. Acontece você perder chaves, acontece documentos que às vezes tem que voltar para ser reescritos ou reassinados novamente porque mandou e não ficou bom. Então, né, no período em que você vê em trânsito planetário, que não é escrito na internet, de tal data, o planeta vai ficar retrógrado. Então, nesse período, você vai ser mais cuidadoso também com as coisas que você diz, porque lembre-se que Mercúrio, ele é o planeta da comunicação. Então, o que acontece? Muitas vezes a gente fala coisa que a gente não deve, né? Não consegue segurar a boca, a língua, né? E pode dar também quiproquós, mal entendidos dentro da vida, entendeu? Então, nesse período, nós temos que tomar o dobro do cuidado. Aí você vai falar assim, mas e quando ele está retrógrado no mapa natal? Bom, ali a pessoa veio com isso, porque provavelmente em encarnações passadas ela usou mal essa faculdade. Era uma pessoa que falava muito bem, né, que tinha essa inteligência, essa capacidade comunicativa, mas não a usou de forma adequada ao seu desenvolvimento pessoal. Eu acho que se você pensar que a oitava superior de Mercúrio é Urano, ou seja, no campo mais espiritual, e nós estamos trabalhando muito com a internet, com essa comunicação virtual, né, que a gente fala de inteligência artificial, que de inteligente não tem nada, porque para inteligência tem que ter o sistema nervoso, e ali nós estamos falando só de bancos de dados, no qual você atinge, que te traz uma resposta conforme aquilo que ela tem armazenado. Então, não tenham medo que ninguém vai superar o ser humano por enquanto, né? Pode ser que com Plutão em Aquário, nos próximos 20 anos, teremos uma grande revolução nessa área, né? Situações caóticas nas vidas anteriores que causaram desavenças podem ser também
vistas com esse Mercúrio retrógrado, também dependendo da casa onde ele está e o quanto ele é importante no mapa pessoal de uma pessoa, ok? É, então, o que que ela precisa fazer? O que que precisa fazer? Uma pessoa que nasce com Mercúrio retrógrado, primeiro, ela vai ter mais dificuldade de compreensão e talvez é, ela precise ler e reler, por exemplo, o mesmo livro, fazer o mesmo curso, para que realmente ela consiga entender o significado. Depois, por exemplo, se você tiver Mercúrio retrógrado, dependendo, você é virginiana, meu Deus, você vai ser hipocondríaca, porque você vai, ai, tô com dor aqui, vai pensar naquilo o tempo inteiro. Então, eu acho que o Mercúrio retrógrado, ele tem muito, torna a pessoa assim um pouco mais crítica, mas do ponto de vista pessoal, parece um cachorro que morde o rabo, ou seja, se fica repetindo dentro da tua cabeça o mesmo problema, a mesma coisa, tem dificuldades de descansar o cérebro, né? Que é regido por Mercúrio. Então, você volta no mesmo assunto, e aquilo fica martelando, assim, como um tormento dentro da cabeça. Eu acho que é uma coisa que tem que prestar atenção. Agora, pode sim também cuidar das palavras, né? Transmutar as coisas. Então, aprender, por exemplo, dependendo de onde está o teu Mercúrio natal, como usar a palavra, como usar a comunicação, né? É, palavra escrita, palavra oral, né? Depende realmente de em que signo ele está no teu mapa natal, né? Nós estamos falando já de karma, portanto é mapa natal, né? É, por exemplo, se você tiver ele em Leão, você vai ser mais ríspida, por exemplo, na hora de se expressar. É, eu, né? Então fica sempre o eu. E se em vez você tem, sei lá, né, aqui fala sobre Escorpio, né? Você vai pensar muito nos inimigos, nas pessoas que estão fazendo complô contra você e também assuntos ligados ao sexo. Né? A pessoa pensa muito no sexo se estiver retrógrado dentro do signo de Escorpião, além de ser extremamente crítico, ele pode ser, do ponto de vista, e ter um viés meio sádico na hora do sexo, entendeu? Isso é possível. Claro, depende do mapa de cada um e do resto do mapa, né? Não vamos generalizar, senão vocês vão ficar bravos comigo. Se você tem, por exemplo, Mercúrio retrógrado em Áries, a pessoa é impaciente, autoritária, fala o tempo inteiro, eu quero isso, faz aquilo, é mandão normalmente, né? Então, é intolerante, né? Porque não tem, nem escuta o outro fala, né? Então, tem que prestar atenção, né? É, Mercúrio retrógrado, é possível que a pessoa que é retrógrada, uma coisa muito boa é utilizar a escritura, por exemplo, né? A pessoa escrever as coisas, porque quando você escreve e você relê aquilo que você escreve, você tem possibilidade de colocar ordem nos seus pensamentos. Então, quando você tem Mercúrio retrógrado no mapa, em qualquer signo que ele esteja, em qualquer casa, é sempre bom escrever as coisas, ou seja, escreve teus desejos, escreve aquilo que você quer, mas escreve e leia antes de falar. Bom, é difícil, né? É, muitas vezes essa retrogradação indica que esse planeta já esteve nesse mesmo lugar na encarnação passada, ou na mesma casa, ou no mesmo ciclo. Então, é, pessoa, por exemplo, que pensa, toma decisões apressadas, o Mercúrio de Áries, por exemplo, retrógrado, então não pensa. Na segunda casa pode ser impulsivo no sentido de gastar dinheiro, né? Porque casa dois. Pode ser bom se você quer, por exemplo, ganhar dinheiro com coisas de Mercúrio. Vai ver qual é a casa que o Mercúrio rege. E aí você vai entender os aspectos que esse Mercúrio retrógrado rege. Não estou falando por exemplo, do Mercúrio casine com o Sol, quando ele está a 0 graus, né, como é que eu poderia dizer? Está dentro do coração do Sol, que aí é diferente. Parece que quando a gente fica com
um Mercúrio casime com o Sol, ele dá uma hiper mente, né? A mente das pessoas com QI muito elevado, gênios, genialidade, né? Porém, se ele estiver retrógrado, é possível que você já foi um gênio nas encarnações passadas e você usou mal, para o mal e não para o bem, essa genialidade. Bom, vou falar, por exemplo, estamos falando de Mercúrio, né? Eu não quero ficar muito delongada, porque isso é assunto para aula, né? Não é assunto para só uma gravação. Mas vamos imaginar que Mercúrio retrógrado esteja na sexta casa. Sexta casa, que é a casa de Virgem, mesmo que ele não esteja em Virgem, ele vai falar uma coisa muito importante: discriminação, crítica dentro do ambiente de trabalho, critica o vizinho, critica o empregado, às vezes sarcásticos nos assuntos que ele trata, e pode ter uma falta de habilidade na hora de se comunicar. Isso cria inimizade dentro do teu trabalho. Então, presta atenção se você tem Mercúrio retrógrado nessa casa. Diferente, por exemplo, se estiver na quinta, é diferente, na sétima, que é a sétima? Sétima sociedade, casamento, é, pode ser que a pessoa tenha sido muito crítica na encarnação passada com a pessoa com quem casou, muitas vezes Mercúrio ali indica um parceiro mais jovem, com o qual a gente tem impaciência, né? E demonstra essa impaciência, e isso não é favorável. Então, prestar atenção, por exemplo, quando você fala com o seu parceiro amoroso. Bom, não vou passar todos senão a gente vai ficar aqui passando todos os planetas e todas as casas, que realmente isso é aula, né? É para dar um curso, assim, no mínimo, sobre sobre os planetas, que não são poucos, e as casas planetárias. Então, isso requer mesmo um curso. Vamos falar um pouquinho de Vênus? Então, Vênus retrógrado numa carta, se ele for positivamente aspectado, é uma negligência passada sob o quê? Prazeres. Pessoa um pouco lasciva, um pouco exagerada nos gostos, nos prazeres, na vaidade também, tá? É, a beleza, né? Lembre-se que sempre é uma oportunidade de crescimento, de olhar novamente para aquele assunto que apresenta esse planeta retrógrado. Às vezes teve abusos de prazeres, né? A pessoa pensava muito nos prazeres. E eu acho que quando ele é retrógrado no próprio signo que ele rege, tanto Touro quanto Libra, é uma tendência à autoindulgência, né? A pessoa que só pensava no seu próprio prazer, mas nunca é, não pensava no prazer dos outros, né? Então, taurinos como librianos precisam olhar especialmente, né? Gula, vulgaridade, exagero e falta de valores, gastos excessivos, né? Podem estar conectados com essa retrogradação e pode criar infelicidade na hora dos relacionamentos afetivos e amorosos, que também são ligados à casa de touro. Por que a gente, quando eu sou mulher, né? Quando a gente está com algum problema emotivo, emocional com o parceiro, vai para o shopping fazer compra. E às vezes a gente é até impulsivo demais na hora de comprar e comprar coisa que não deve, por causa disso, né? Porque é o mesmo planeta que rege dois signos e não é à toa. Casa de Libra, do casamento, do relacionamento afetivo, e casa de Touro. Nós vamos compensar. Ou a gente come mais, vai para a geladeira, come muito doce também, engorda, e depois fica triste. Aí tem que ir na dermatologista para arrumar, a esteticista para arrumar, porque, nossa, engordei, porque fiquei feia, estou com ruga, com isso, com aquilo. Então, vai olhar onde está Vênus retrógrado. Aí você vai me dizer, mas então nunca vou ser feliz no amor? Se eu tenho Vênus retrógrado? Não, é só para você aprender. Presta o dobro da atenção, tá? E claro que depende da casa onde esse planeta está, né?
Vamos lá falar Vênus-Marte. Marte é mais difícil, né? Eu estou pegando aqui um livro de anotações de quando eu estudei, porque às vezes é bom a gente rever, até eu revejo isso, né? Claro que quando estou interpretando eu já faço de cabeça, mas agora estou falando com vocês. Então tenho minhas anotações. Marte retrógrado em qualquer posição de uma carta natal indica que o indivíduo negligenciou ou fez mau uso da energia desse planeta, portanto, a ação, portanto, pode ser sexo, né? Que é o impulso sexual, pode ser agressividade, pode ser defesa, né? A reação a uma agressão, por exemplo. Mas depende realmente, podem ser ações positivas ou negativas. Então, vai depender da posição e do signo que você vai enfatizar essas características que devem ser revistas e controladas, né? Vamos imaginar, porque Marte, ele significa a nossa natureza animal, instintiva, o espírito de sobrevivência, o espírito que nos leva, o impulso que nos leva à reprodução, e também o outro impulso, que é o impulso da reação e da defesa, né? Então, pode indicar que a pessoa vai estar sujeita a acidentes mais do que outra pessoa, sim. Porque provavelmente, se esse Marte estiver em mau aspecto, ele tem dificuldade de controlar, então ele vai ser mais impulsivo e vai ter mais problemas com machucados, por exemplo, né? Ou acidentes mesmo, tá? Irritabilidade, a pessoa fica assim, é tipo bate-volta, sabe? Aquelas pessoas que não prestam atenção, que a resposta às vezes é pior, né? Sabe, você sofreu uma agressão, agora eu vou te responder com as quatro pedrinhas na mão. Às vezes isso não é bom, né? Às vezes, se Marte está retrógrado na casa 2, reavaliar os valores. Puxa, será que eu sou compulsiva? Compro coisa demais, ponho coisa demais na minha vida? Então, depende muito de onde ele está. Casa 3, quanto à comunicação. Lembre-se sempre disso, tá? Lembre-se que o planeta tem a energia disponível para você. A casa, ela indica em que área ela vai se manifestar. O signo indica de que forma ele vai se manifestar, especialmente pelos aspectos que ele faz com os outros planetas. No caso da retrogradação, dobro cuidado para a manifestação dessa energia, aprender as lições, né? Senão você não passa de ano de novo, e no próximo ano vai voltar com a mesma retrogradação, ainda mais grave do que a primeira, né? Ai, Marte, Marte, Marte. Marte retrógrado. Imagina uma Marte retrógrado na 10. Nossa, o cara pode ter pulado de emprego, ele era, é, ele estava sempre buscando mais e mais, e não, eu quero aquilo. Quando tem uma coisa, quero outra. E vai cada vez em frente, como um fogo que queima uma floresta, entendeu? Ele vai avançando, né? Esse período que nós temos de seca, a gente sabe como é muito difícil conter o fogo. Então, imagina, dependendo da área onde ele está, né? É boa área, né? Marte precisa, é necessário, mas quando ele está retrógrado, acende a luzinha vermelha. Bom, depois de Marte, né? Nós vamos falar de Júpiter, né? Falamos de Mercúrio, de Vênus, de Marte, mas vamos falar de Júpiter. Júpiter e Saturno são planetas sociais e depois Urano, Netuno, Plutão. Apesar de ele ser considerado um planeta anão, ele continua sendo considerado pela astrologia. E depois tem, claro, também os asteroides, mas esses a gente não sabe muito bem das retrogradações. Pelo menos eu não vi nenhuma literatura a respeito. Só se considera o valor que ele tem, né? O seu valor específico. Júpiter representa o princípio da expansão, assim como a generosidade, o dinheiro, o julgamento, né? O julgamento, por isso que ele rege casa 9, casa dos juízes, e também a religião, especialmente no alto clero, aqueles que comandam as religiões. E por quê? Porque tem um sentido autoritário da autoridade,
mais do que o próprio advogado, ele representa a advocacia, mas ele representa o juiz, por exemplo, né? É, o que que ele indica? Ele indica que nós usamos mal esse aspecto, né? Esse planeta, essa energia planetária disponível. Júpiter retrógrado divida que você não evoluiu nessa área, na área da generosidade, na área das oportunidades que você deu para os outros ou que você recebeu e desperdiçou. A Júpiter representa sempre aonde você precisa trabalhar também a expansão do eu, mas do eu espiritual, porque senão, às vezes ele vem até em posição que te dá, você nasce uma família rica, por exemplo, que tem bem-estar, que tem bens, que tem tudo, e a pessoa não vai para frente, porque ali está esse karma que ele trouxe de outras encarnações. Pode ser mais de uma, tá? Não é uma só, não é a última também, tá? Quando a gente faz astrologia kármica ou cabalística, a gente percebe também quantas encarnações você passou não aceitando, ou não fazendo direito, ou não aproveitando direito, canalizando essa energia que te foi disponibilizada, né? Na realidade, a vida inteira às vezes foi desperdiçada com desperdício, exato, exagero, acumulação, coisas assim, que o que te foi dado, você jogou fora, né? Outra coisa, às vezes tem um mau juízo que você fez. Às vezes você foi um guru, um ensinante, um professor que usou mal a sua profissão para influenciar os outros, né? Porque através de Júpiter a gente tem essa inclinação ao ensino, né? O ensino universitário, o ensino filosófico, né? E de repente você usou mal. É, como você vai fazer, né? Para controlar isso? É claro, novamente eu vou falar, casa e signo astrológico e aspecto que esse planeta pode estar fazendo com outro, que seja ele negativo ou ele positivo. Eu acho que o melhor seria botar o Saturno do outro lado, que daria um freio a esse Júpiter retrógrado, e ensinaria talvez os limites, porque Júpiter não tem limites. Ele era o deus do Olimpo, ele podia fazer tudo. Tanto era engraçado, tinha humor, né? Tem muito humor normalmente, tem uma capacidade de fazer humor das situações, mas quando ficava bravo, ele era o rei das tempestades, dos raios, né? Ele era bravo também quando ele não conseguia aquilo que ele queria. Ele usava todas as artimanhas para chegar onde ele queria. Então, se você tem ele retrógrado, pensa nisso. Você não precisa fazer isso, você não precisa fazer isso de novo, porque você vai sofrer. Imagina um Júpiter retrógrado de quarta casa. Então, imagina que você nasceu numa família que teve dinheiro, ou tem dinheiro, mas que usou mal esse dinheiro. Afirma que no passado, por exemplo, você utilizou pouco a sociabilidade dentro da tua casa, que você, por exemplo, era um mandão, era o general dentro de casa, e no sentido, talvez não tenha usado bem os benefícios financeiros que você tinha, ou então, eu sempre falo que tem muito hum, do juiz, sabe, né, nessa qualidade, né, dentro da tua própria casa, era possível que tivesse que você não aceitasse o não, não aceitasse as restrições, limitações, não aceitasse a disciplina, né? E aí, de repente, ele vem retrógrado. Então, ele te dá a possibilidade de fazer essa correção. É, vamos imaginar que ele esteja na sétima. Hum. Indicaria que os relacionamentos, especialmente os casamentos, não foram baseados na confiança e na sinceridade. Naturalmente, no passado, ele não foi muito fiel, né? Nos contratos. Ele estava a passar assim, driblar, né, as coisas, e mostra que
ele pode estar agindo de uma forma egoísta, só tentando tirar proveito do outro, né, do seu parceiro, procurando autogratificação, autoprogressão, ou seja, não existe o nós, existe só o eu, né? Mau julgamento também, né? Júpiter retrógrado pode indicar falta de consideração pela outra pessoa, tá? Então, é muito importante que você veja aonde está esse Júpiter, né? Olha o benefício do Júpiter. Depois eu vou dar um pouco as datas que esses planetas vão ficar retrógrados, e claro, nada como o seu mapa pessoal e os trânsitos com um astrólogo profissional, né? Estou aberta para aceitar e para te ajudar, para te orientar. Saturno, não importa onde ele estiver, sempre representa negligência de responsabilidade no passado. A pessoa não aprendeu limites. Aí ele precisa ser honesto consigo mesmo, né? Porque é ali que você vai sentir mais o obstáculo. Se ele está retrógrado, você vai tentar passar o obstáculo e você vai cair, né? Lembre-se que o Saturno promove quedas e contusões, né? Então, na vida, quando você tem um planeta retrógrado, a vida vai te trazer o mesmo tipo de experiência para ser vivenciada, que você já vivenciou no passado, que você não superou. Você não evoluiu nem do ponto de vista, por exemplo, do conhecimento. Lembre-se que Júpiter, ele rege casa 9, que é a casa da filosofia, dos ensinamentos, do conhecimento superior. É muito importante, né? Saber que nós somos pequenos, considerar que quem está acima de nós e que tem essa engrenagem enorme, né? No qual nós estamos inseridos e que nós não somos nada mais que poeira de estrela, e menos ainda do que poeira. Vou falar um pouquinho. Aqui fala assim, se a pessoa tem um Saturno retrógrado, ele emitiu responsabilidades dependendo da casa e do signo no qual esse Saturno se encontra e do aspecto que ele faz. Aí ele pode ser amenizado, se ele fizer um bom aspecto com Vênus, por exemplo, pode, né? Então, um bom aspecto com um pequeno benéfico pode amenizar, mas um bom aspecto, não um mau aspecto, tá? A pessoa que não sabe aceitar um não sabe parar na sua liberdade, porque está passando por cima dos limites, não tem moral, não tem ética. Acho que ética, porque moral é mais de Júpiter, né? A ética é mais de Saturno. Que moral tem uma concepção, um conceito religioso, tem um conceito de cada cada cultura, cada religião tem sua maneira de explicar o que é moral e o que é não, né? O índio anda pelado, nós não andamos, então isso é moral, mas é moral porque é característico de uma determinada cultura. Os árabes podem ter mais de uma mulher, porque na cultura deles eles podem, então isso é moral. Mas no conceito Saturno não é moral, Saturno é ético, é você saber aquilo que você pode ou não pode fazer, sem precisar de lei. Se você for uma pessoa ética, você não precisa da lei para te dizer que aquilo não é possível. E é claro que se esse Saturno estiver retrógrado, é porque você realmente passou por cima das leis, passou por cima dos não aceitou, não, né? Saturno, pai cósmico, aquele que nos castiga, né? Um pouquinho. Mas olha, é sempre capaz, tem sempre a possibilidade de superar. Eu me lembro que quando eu estava estudando, eu tinha um dentista e ele tinha Saturno de casa 2, retrógrado. E eu falava, nossa, como é que você aguenta ficar aqui dentro desse consultório o dia inteiro, olhando a boca, fazendo coisas de Saturno, né? Saturno, porque ele rege os dentes. E, e aí, na época, eu não me toquei que ele tinha Saturno retrógrado, mas realmente ele passou a vida dele inteira
naquele consultório, fazendo aquele trabalho da mesma forma, quer dizer, realmente ele estava vencendo o karma dele, né? Pena que ele foi embora cedo. Ele era uma pessoa muito, muito consciente no trabalho, nunca cobrou a mais do que devia. Olha, o Saturno de casa 2, né? Então, isso é muito importante. Lições a serem aprendidas. Lembre-se disso. Aonde que eu tenho que aprender? Qual é a lição? É, falar de Saturno, falei de Saturno. Ah, agora eu vou mostrar para vocês. Espera aí, vou pegar os efemérides. Não olhei direito assim de cabeça, não. Vamos lá. Então, atualmente, quais são os planetas retrógrados? Vênus, ele entra peraí, entrou dia 23 de julho, portanto, Vênus está em retrogradação em Leão. Imagina que o Leão já é eu. Bota Vênus na retrogradação, quer dizer, quando ele estava se sentindo, né, por cima no trono, aí pronto, estão destronando o coitado do leão. Então, o leonino pode se sentir insatisfeito, pode achar que ele trabalha muito e recebe pouco, né? Tem pouca satisfação, muitos deveres, tá? Então, prestar atenção, porque isso daí não é só com ele. Esse mês, no dia 25, 24, 25, Mercúrio entra em retrogradação. Então, Mercúrio, ele fica em retrogradação pouquinho, né? Porque ele é muito rapidinho. Deixa eu ver até que dia, até dia 15 de setembro. Ok. Mas Vênus, que entrou em retrogradação em julho, vai ficar até dia 3 de setembro, ok? Então, esse período é um período difícil nesse sentido. Mercúrio, que às vezes que também tem relação com o comércio, por exemplo, e aí de repente as coisas não andam, né? A comércio tem a comunicação, não precisa ser só verbal, compra e venda de coisas, né? Varejo, e atacado tem mais a ver com Júpiter, mas tem a ver com Mercúrio também. Eu compro e vendo, né? E Vênus, vamos lá. Marte saiu da retrogradação, né? Nós estamos em agosto. E agora Júpiter não, agora não, mas Saturno já está. Então, o Saturno, quando ele entrou, deixa eu ver aqui, ai, é uma tristeza, esse Saturno em peixes, pobrezinho dos peixinhos que nem eu, vou te contar. Dia 18 de junho, tá? Ele entrou em retrogradação. Aonde? Em peixes. Então, pode ser, por exemplo, pode falar com você sobre doenças, uma pessoa de idade que você tem aqui, cuidar no hospital, né? Uma doença que fica crônica, né? Muitas dores nos pés, para os coitadinhos dos peixes, mas para todo mundo também, tá? E um pouco de restrições financeiras também, uma dificuldade maior de obter o retorno daquilo que você está fazendo. Isso vai demorar até setembro, eu acho. Deixa eu ver. Isso. Até setembro, até outubro. Saturno sai na primeira semana de novembro, portanto, vai usar bastante. Então, esse segundo semestre vai ser pesadinho, nesse sentido de grana e também do aumento da pobreza, a visão que a gente tem dessas pessoas maltratadas pela guerra, né, pela pobreza, pela falta de moradia, pelas doenças. Então, isso tudo vai ser muito forte, nós vamos ver muito na mídia. Júpiter, ele entra em retrogradação em setembro também. E ele fica em setembro, outubro, até novembro, praticamente até o final do ano. Dezembro, até o final do ano. Então, cuidado com as despesas, cuidado com multas, coisas para pagar que a gente não paga, dívidas, coisas que a gente tem que renegociar. Então, isso é bem importante. Vamos falar de Urano, Netuno e Plutão agora, porque os três vão entrar em retrogradação junto. É como se o céu dissesse: para um instante para observar como está a tua vida. E se a tua vida não está boa, é porque o coletivo também não está. Então, Urano, que está em retrogradação, deixa eu ver quando ele está em retrogradação aqui, sim. Urano. Netuno que está em peixes, Urano que está. Então, Urano está em touro, touro fala de dinheiro, né?
posses, às vezes tem que mudar de casa, vender, se livrar de coisas, às vezes, né? Tem um pouco a ver com isso também. Vamos continuar no nosso, falando da retrogradação dos planetas como Urano, Netuno e Plutão, que são coletivos. Urano a gente sempre fala, é a oitava superior de Mercúrio. Sim, é a mente superior, é aquilo que te conecta. Eu falo que é como duas antenas parabólicas no símbolo, né? Conecte-se com o Criador, conecte-se com o todo. Não é à toa, né, que rege o signo de Aquário, que é o signo da maioria dos astrólogos, né? Ele representa o princípio crístico, o princípio da criação do nosso sistema solar e do universo. O que que ele fala? Você, na realidade, em outra encarnação, você negligenciou os outros, os seus relacionamentos sociais. Você não aceitou a liberdade dos outros, você avançou indevidamente, entendeu? E pode ter, como é que eu poderia dizer? Pela sua inteligência, pela sua rapidez de raciocínio, pela sua capacidade de compreensão, você ter abusado disso socialmente. Pode ter também, né, dependendo da casa onde ele está no teu mapa, você sabe que Urano fica 8 anos aproximadamente no signo, portanto, ele já está 4 anos, quase 5, né? Vou ver aqui nas efemérides como é que ele está. Os graus, é isso, ele está no meio, quase no fim, mas ele volta, né? Deixa eu ver. 22 graus, 21, 22, ele vai se juntar com Júpiter, tá? Eu fico me perguntando se é essa aí, mas isso é trânsito planetário, tá? Não é retrogradação. Não é só por causa da retrogradação. É, Filosofias de vida, capacidades de pensar no todo e não pensar no eu, né? No eu individual. Capacidade de se envolver com os problemas sociais, né? Isso tudo Urano vai trazer. E Urano rege a tecnologia, portanto, o uso da tecnologia de internet, se fala tanto dessa inteligência artificial, que de artificial ela não tem nada, porque tem a ver com bancos de dados e logaritmos, né? Que trazem para você uma resposta. Enfim, ser indiferente aos conhecimentos, usar o conhecimento só para si, não para os outros, não para o benefício comum, né? E pode ter tido também problemas com amigos, amizades, né, rompidas, que às vezes voltam nessa encarnação. Então, vai olhar aonde está. Use muito bem essa energia, que é uma energia fantástica, de que te abre assim, a cabeça para o novo conhecimento, para o futuro, não te deixa como é que eu ficar cristalizada, né? Ficar, ficar feito um fóssil, que às vezes fica, especialmente quando a gente tem idade, as pessoas falam, né? Eu tenho ascendente aquário e Urano em Gêmeos, então as pessoas falam, nossa, mas você aprende tudo, você faz tudo, quantas coisas não sei. Porque eu tenho curiosidade de aprender e deixo a mente aberta para o conhecimento. Nunca fico naquilo, eu sei porque eu sei e é desse jeito e tem que ser desse jeito. Isso é uma coisa que talvez seja um pouco aquariana, mas que tem que ser rompida e vencida, tá bom? Vamos ver de Netuno. Ah, esse Netuno retrógrado, meu Deus do céu. Eu fiquei, assim, com vontade de refazer cursos de tarô que eu fiz nos anos 80, 90, cursos de Cabalá, talvez de magia, né? São todos cursos que eu já fiz há muitos anos, talismãs, coisas de ocultismo, e que esse Netuno retrógrado está trazendo de volta. Uma outra coisa que está trazendo para mim, que eu sou pisciana, né? A necessidade de evasão, ou seja, eu preciso do sonho. Se eu não tiver sonho, eu não acordar e saber que eu sonhei, sempre a gente sonha, mas é do lembrar, né, do sonho. Então, a retrogradação pode me levar de volta aos sonhos. Como Saturno também está em peixes,
é possível que são sonhos fracassados, sonhos que eu não consegui realizar. Não pode se ter autocomiseração, tá bom? Vamos nos livrar karmicamente. Como? Pela compreensão e pela aceitação. Não ficar falando, aquilo é fatal, é destino. Eu não posso vencer o meu destino. Pelo amor de Deus, isso sempre acontece comigo. Sabe, esses pensamentos atualmente está muito grave. E está muito grave também um sentimento de, eu diria, mais do que de frustração, de abandono, de eu não quero lutar mais. Eu senti isso em várias pessoas que eu atendi. Tá? Então, retrogradação não é para você aceitar. Os sonhos ainda podem ser realizados, mas adaptados à realidade. Não é que à toa que os dois planetas ficam no mesmo ciclo, né? O Saturno e o Netuno. Uma coisa que o Saturno retrógrado está fazendo, por exemplo, no todo, é trazer de volta doenças do passado que se tornam crônicas, dependendo de onde está esse teu Saturno no teu mapa. Mediunidade, isso também. Eu sou extremamente mediúnica e recebo informações, então, às vezes, essas informações fazia tempo que não vinham e com a retrogradação aumentaram novamente, né? Recados. Às vezes é bom a gente tomar passe, por exemplo, né? Especialmente os piscianos. E o Plutão? Plutão é o planeta da destruição e da regeneração, né? É, planetinha, sim, mas é o que ele representa como energia manifestada, né? O pequeno Plutão, que está nos ínferos e mantém o mundo subterrâneo sob o seu controle, que pode ser de raivas, de violência, de desejos obscuros, de destruição. E nós estamos vendo que nós estamos o tempo inteiro sob a ameaça de, de uma guerra nuclear. Essa coisa da Rússia, né, que vira e mexe está falando dessa usina da Ucrânia, que eles vão lá, vão se bombardear, se soltar. É Urano, mas é Plutão, são os dois destruidores, né? E hoje, por incrível que pareça, dia 6 de agosto, foi quando os Estados Unidos jogaram a bomba de Hiroshima, né? Foi engraçado, foi uma coincidência com esse Plutão retrógrado. E o Plutão, ele passa 18 a 19 anos em cada ciclo. Então, ele é muito lento, né? Eu falei do Urano, que é 8 a 9 anos, Netuno, 12 a 13 anos, e o Plutão, né? 18, 19, depende da velocidade. E ele é o guardião do inconsciente. Eu não considero isso guardião da alma. Tem gente que fala, ele guarda a alma. Não, não é a alma, mas são os desejos da alma. Ou seja, aquilo que você deixou de outra encarnação insatisfeitos. Isso acontece muito nos mortos, justamente, olha hoje, né, que foi um momento de uma grande mortandade, né, lá no Japão. Pessoas que morreram assim, elas não têm culpa, elas tinham um karma coletivo a ser cumprido. Então, elas provavelmente, quando elas retornam nas encarnações sucessivas com Plutão retrógrado, porque elas serviram a um processo de coletividade, de morte e renascimento, que não era do indivíduo, especificamente deles como indivíduo, mas que agora eles vão ter que prestar atenção, talvez sejam aqueles que mais lutam contra a bomba atômica, contra essa guerra, contra essas destruições em massa. Por quê? Porque é dever deles, né? É uma segunda chance de refazer a vida deles, que foi interrompida por um karma coletivo. A lição de Plutão não é individual, tá? Mas é, ela abrange toda uma geração, aliás, duas gerações, né? Porque a gente pensar numa geração de 10 anos,
Urano e Netuno são praticamente de uma geração, mas o Plutão não, ele abrange duas gerações. Então, geração com esse Plutão que entrou em Capricórnio, que no final de 2019 e início de 2020, quando aconteceu em fevereiro de 2020, quando aconteceu a grande conjunção com Saturno, que é o dono da morte, dos esqueletos, né? Que ele rege o nosso corpo físico, ele rege a nossa estrutura material no momento da encarnação. E de repente vem o Plutão que fala de degeneração da matéria. E sabe uma coisa que eu aprendi nos meus estudos e com meus mestres, que eu reverencio sempre, que não sei se vocês viram fotos da Santa Síndone, que é aquele lençol que dizem que cobriu o corpo de Jesus. Está em Turim. Eu vi isso quando era criança. Eu morava perto de Milão e fizemos uma excursão com as freiras, eu acho, não sei, eu era bem pequena. E li muito sobre isso, porque sempre me fiquei intrigada. Primeiro, porque eu achei que o lençol que encobriu Jesus, porque ele foi colocado um lençol, foi colocado o corpo, o lençol embaixo e o lençol virou para cima, né? Foi. Muitas vezes né, no judaísmo eles enrolam também, eles lavam o corpo, normalmente o corpo tem que ser purificado, e depois talvez não tivesse tido tempo de purificar o corpo dele, né? Da maneira como ele foi morto. E uma vez eu li um livro que diz que houve uma desmaterialização do corpo de Cristo, ou seja, ele não saiu andando, ele desmaterializou, desatomizou, ou seja, os átomos dele se desfizeram, viraram energia universal. Eu acredito nisso. Eu acredito que seja melhor e mais fácil, até porque a marca foi uma marca direta, em cima e embaixo, como uma coisa que se desmaterializa, né? E o Plutão em Aquário vai nos trazer essa noção de que se a gente não cuidar dessa energia de destruição, nós vamos desmaterializar o planeta Terra. Eu não estou falando isso por ter medo, não tenho medo, até porque eu vou morrer antes, de qualquer maneira. É, estou quase no retorno de Urano, portanto, não vai demorar muito. Mas, assim, a desmaterialização é deixar o corpo físico aqui para que ele se decomponha. O que é da Terra volta para a Terra, o que é de Deus volta para Deus, né? Nosso espírito vai ter que voltar. Então, se esse é o caso de vocês, manda sim, manda os comentários. É, vale a pena a gente pensar um pouco sobre esse assunto da retrogradação. Por enquanto, agradeço vocês. Espero que vocês fiquem felizes. E vou continuar, talvez eu vá falar de Júpiter, vou falar de outros assuntos da astrologia. Entrem no site astrocírios.com.br e somos todos um. E também se associem à CNA, que é uma grande associação sem fins lucrativos, que associa os melhores astrólogos, as melhores escolas e divulga a astrologia, unindo céus e terra, para que a gente possa evoluir na santa paz do Criador. Uma boa semana para vocês. Entrem em contato se vocês quiserem atendimentos pelo Zoom, gravadinhos, como aqui, tá bom? Namastê. Fiquem com Deus.